aqui representatividade da Igreja do Senhor para nós, entidades que estão preocupadas, primeiro, na missão integral. Quais são os desafios que nos são postos, né, que nos são apresentados? Acho que é a moça Sara Jéssica, que está aí à frente, né, do Cor Roxo. Vou ver se já deu certo. Muito bem. Assim que a minha tela estiver aí compartilhada, Jailma, por favor, só me confirme, tá? Já está sim, já está. Ótimo. Então, pessoal, lembrar e pensar nesse processo de conquistas e desafios do nosso menino, garoto, né? 30 anos, ele já adolesceu, já está agora adulto. E o que é que nós temos aqui? Então, a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos e trazer, como somos todos aqui cristãos, pessoas que têm a identidade de Cristo, eu queria que a gente começasse lembrando de 3 passagens bíblicas. A primeira, né, dentro dessa bandeira, enquanto eu que trabalho na Compassion, a gente tem como nossa bandeira, que é o Provérbios 31, 8 e 9, que diz assim na linguagem de hoje: fale em favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Ainda na palavra de Deus, em Lucas, né, 2,52, diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. Né? Aqui, por fim, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Também na linguagem de hoje, conforme está aí em Mateus. E com esses 3 versículos, eu queria trazer para nós e discutirmos em primeiro ponto, né, criança, infância, o ser humano enquanto primeiros anos de vida, enquanto fases do seu desenvolvimento. Percebam que na historicidade humana, no plano perfeito do Senhor, da criação, a criança sempre teve espaço. Ela sempre teve o lugar garantido. Na palavra de Deus, em Provérbio, manda que nos levantemos em favor de quem? De quem não tem condições de defender-se por si só. Todos que estão em situação de desvantagem ou de vulnerabilidade. Seja por sua idade, seja por sua condição socioeconômica, seja por fatores diversos. Vejam como o Senhor Deus, ele é lindo e tudo ele traz para nos orientar. E aí, nessa segunda passagem, a gente também tem o exemplo de Jesus. Holisticamente, quando ele veio e se fez homem, aqui ele teve a oportunidade de passar por todas as etapas do desenvolvimento humano. E sempre que eu estou em um espaço de treinamento e que eu tenho a oportunidade de ler Lucas 2,52, eu trago a minha memória e fico imaginando, contextualizando, estar naquele tempo. Jesus passou por todos os processos como uma criança passou. Jesus nasceu os dentinhos, começou a engatinhar, andar. Acredito que em algum momento lá dentro daquela marcenaria, danou no martelo no dedo. Maria, meu Deus, José, o menino cortou o dedo e tal. Tudo o que diz respeito a cuidado de criança. Então, ele aqui nos fala, né? A sua palavra nos mostra que ele se desenvolveu. E nós, enquanto defensores dessa bandeira de proteção, de cuidado, de prevenção, que é a primeira coisa que nós temos que pensar? Nós temos que lutar para que cada criança possa, assim como Jesus, se desenvolver holisticamente. Viver todas as etapas propostas para ela, com dignidade e com respeito. E ainda, por fim, aqui, o Senhor também garante, ele diz, né, que a criança tem espaço no seu ministério. Isso serve para nós como força motriz. Nós também precisamos, dentro de cada uma das nossas entidades, dos projetos sociais, das bandeiras que nós levantamos, dentro das nossas igrejas, ter espaço para as nossas crianças. É o primeiro passo, é a primeira bandeira que nós levantamos, né? E aí eu quero trazer para vocês um pouco dessa historicidade da infância no Brasil. Achei interessante que nós pensássemos um pouco
de como a criança, né, é vista desde o princípio do nosso descobrimento de colonização e estamos aqui hoje. Por quê, Paula? Porque quando a gente tem isso em mente e a gente consegue um pouco entender e traçar essa historicidade, a gente entende que o lugar de criança na nossa cultura, na nossa sociedade, dentro da nossa história, é algo que sempre viveu sobre negligência, algo que sempre foi deixado à margem, algo que sempre foi visto em segundo plano. Primeiro porque esse conceito de família enquanto estruturação e responsabilidades é algo novo, né? Um pouquinho mais velho que a estruturação do ECA, mas é algo novo, que vem caminhando aí entre os séculos XVIII a se concretizar no século XX. Essa conceituação, toda essa estruturação de família vem enquanto as responsabilidades da família pela socialização das crianças. Então, se a gente for buscar, né, tem um livro muito interessante que depois eu indico para vocês, quem puder ler, A História da Criança no Brasil. Então, eu bebi dessa fonte, é dele que eu estou trazendo aqui para vocês esses recortes. A criança, ela não tinha esse lugar de espaço socialmente aqui, de vê-la como alguém que pensa, alguém que sente, alguém que fala e que pode expressar. Não. Ela era sempre dentro da história da nossa sociedade, deixada no canto, né? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que muitos vão lembrar das práticas, né, e da sua velha infância. Eu vi que aqui tem gente de vários grupos etários. Então, aí alguns, quem tiver abaixo de 30, você talvez não tenha nunca vivenciado isso. Mas aí nós, assim, jovens de 30 a mais, a gente, em algum momento já vimos, né? Não, isso daqui, essa coxa do frango, esse pedaço de carne é para seu avô, é para sua avó, é para o seu pai. E a criança comeria o que tivesse, o que sobrasse, o que desse, né? Vejam como essa questão cultural e da historicidade de tudo isso é muito importante. E aí, só no final do século XX, já com o nascimento, já do nosso menino ECA, é que se vem trabalhar dentro da nossa cultura e socialmente esse conceito de criança enquanto sujeito, infância enquanto etapa, enquanto momento de vida, parte do desenvolvimento biopsicossocial, né? E antes, e fechando, porque a criança era visto em todos esses outros ciclos como uma miniatura de adulto. E que perdurou, e perdura ainda hoje, são uma das grandes batalhas e bandeiras, quem não já ouviu. Menina, se comporta e você já é uma mocinha, com 4 anos de idade, né? Já é uma mocinha. Isso é comportamento seu, menino. Você já está um rapaz, 6 anos de idade, né? E essas falas, elas tomam espaço ainda hoje muito forte dentro de toda a nossa contemporaneidade. E aí, nesse finalzinho do século XX, né, vem todo esse conceito estabelecido de criança, de infância, de fases do desenvolvimento. E esse impacto positivo para a nossa sociedade, para a nossa historicidade é muito importante. Por quê? Começa-se a mover e levantar uma bandeira de que criança tem seu espaço que deve ser garantido, reservado, assegurado. E aí começam e se levantam os debates, diálogos e discussão de políticas voltadas para a proteção e garantias de direito. E aí vem a convenção, certo? Que é aquele pacto dos 196 países, a Convenção sobre os Direitos da Criança, que ele nasce em 89, e para nós, enquanto Brasil, também vem o nosso menino, que nós estamos aí celebrando este ano, seus 30 anos, que é o ECA, este Estatuto da Criança e Adolescente, que vem regulamentar, vem, de fato, estabelecer lugar de sujeito de garantias, de sujeito de direitos, de sujeito que precisa de cuidados, de atenção e de espaço para a criança e o adolescente, ok? E aí, em linhas gerais, como eu disse, eu sei que todos aqui são conhecedores, mas eu costumo brincar, viu, gente? Já disse durante as nossas falas. Como diz uma moça da Azul,
Estou com saudade de andar. Ela disse, sei que você já sabe, mas não custa lembrar. São os cuidados e proteção de voo. Então, aqui eu sei que todos vocês já sabem, não custa lembrar. E se porventura alguém não tiver se apropriado ainda, meninos e meninas, aqui eu deixo para você, hashtag fica a dica, uma lição. Não mergulhe no universo de trabalhar com criança, com adolescente, com públicos em situação de vulnerabilidade, se você conhecer o ECA. É a primeira tarefa para você. Então, assim, mergulhe, conheça. Nós só podemos ser voz de quem não tem, nós só podemos falar em favor de alguém quando eu conheço a causa de quem eu luto, né? Então, o ECA, em linhas gerais, ele tem como objetivo assegurar os direitos e a dignidade das crianças e adolescentes no Brasil. E ele vem com a proposta, diante do que se criou de debates, de trazer à mesa políticas de defesa e proteção de crianças e adolescentes, ele vem reafirmar essa proteção de pessoas que vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social, que a gente sintetiza, né, sujeitos biopsicossociais. E aí, os 30 anos do luto, ele tem esse olhar no tocante a garantir que se invista fortemente para evitar retrocessos, reduzir desigualdades e garantir que cada criança, cada adolescente no Brasil, em especial meninos e meninas, negros, indígenas, aqui a gente ainda podia avançar por quilombolas, todos que estão em situação periférica extrema, né, que configura todo esse cenário de vulnerabilidade, tenham todos os seus direitos efetivados. Então, fortalecendo para nós esse pensar, esse conceito do que é o ECA. E aí, a gente já entra para a segunda etapa do que nós queríamos pensar e refletir. Gente, se em algum momento alguém quiser fazer algum acréscimo, se tiver alguma colocação ou perguntar algo, fiquem à vontade. Aí, acho que a Jailma, uma das mediadoras, né? Vou me referenciar a ela, você pode ir escrevendo aí no chat e ela vai nos passando. Então, a gente entra agora, né? Nós caminhamos por esse processo. Primeiro, por que nós precisamos defender, cuidar e proteger crianças e adolescentes? Primeiro, porque é algo divino, é algo bíblico. O Senhor deu lugar e espaço para a criança, para o adolescente. Segundo, a gente transitou um pouco da historicidade do que é a criança no nosso cenário brasileiro enquanto cultura e constituição social. E aí, a gente entra, de fato, no ECA, trazendo aqui para vocês alguns recortes do que se conquistou ao longo desses 30 anos, né? E aí, um primeiro dado que eu queria trazer para vocês é a respeito da mortalidade infantil. Então, houve uma redução histórica da mortalidade infantil, chegando à marca de 827 mil vidas sendo poupadas. Irmãos, é muita coisa para a gente celebrar. São muitas vidas que aí, uma criança que, por exemplo, teve sua vida poupada dentro dos índices de mortalidade infantil, nascendo nos anos 90, hoje é um adulto com 30 anos e que pode dizer, alguém se preocupou comigo, alguém estava me preservando para que eu hoje fosse aqui um adulto, né? De oxalá que estejam todos em situação de terem saído dessa vida de condição socioeconômica de vulnerabilidade. Outro dado importante que eu trago aqui é com relação à educação. O que é que o ECA, nesses 30 anos, contribuiu valorosamente para os avanços educacionais no nosso país? Então, em 1990, 20%, olha só, irmão, das crianças em idade escolar obrigatória de 7 a 14 anos estavam fora da escola. Um dado muito, muito forte. Já em 2009, foi ampliada para 4 a 17 anos e em 2018, apenas 4,2%. Olha que salto, que conquista nós temos, né? Apenas estavam fora da escola. Esse número em percentual, para a gente, tem um impacto. Quando a gente vai olhar em números, são milhões, é na casa de milhões, né? Então, é motivo da gente celebrar muito.
Com relação ao trabalho infantil, de 92 a 2015, o Brasil evitou que 5,7 milhões de meninos e meninas de 5 a 17 anos estivessem em situação de trabalho infantil. Gente, aqui a gente já escutou aí de várias, né, várias falas de bocas, de lideranças, né, que o trabalho enobrece o homem. Sim, o trabalho na idade certa, o trabalho nos seus ciclos certos. Mas nós estamos falando aqui de crianças com 5 anos de idade carregando um peso além do que a sua estrutura física aguenta. Ter que estar trabalhando, desenvolvendo uma mão de obra explorada, sem que ela tenha o direito de viver as etapas de sua vida. Então, quando a gente fala dessa marca de 5,7 milhões que foram retirados desse processo, é muita conquista, é algo que a gente deve estar celebrando, né? O que mais que a gente tem de conquistas ao longo desses 30 anos do ECA, né? O fortalecimento, visibilidade e difusão dos órgãos, das entidades que estão dentro das políticas. Aqui nós não vamos apresentar nem falar das políticas como os marcos regulatórios, como a própria LOAS, tudo que o SUAS, né, construiu e conquistou nesse tempo, mas aí assim eu fiz um recorte, um filtro do que está impactado nesses anos de conquista com relação ao ECA. Né? Então, a gente tem aí o fortalecimento, visibilidade e todo o trabalho que o CONANDA tem feito, esse marco legal da primeira infância, que é algo importante, que uma das grandes conquistas, por exemplo, que a gente pode trazer aqui para vocês hoje, que a gente relembre, né? Essa extensão, por exemplo, da licença maternidade, essa condição dos pais também terem a licença paternidade, estar acompanhando, estarem mais próximo e podendo viver também esse momento do que é a paternidade, enquanto construção dos laços de afeto em família, né? A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, enquanto fortalecimentos, o CMDCA, que são todos os conselhos municipais que constituem, que estão ali juntos, que ele é feito, né, por todo esse conjunto, esse trabalho em rede, com os conselhos tutelares, CREAS, CRAS, Ministério Público, sociedade civil organizadas e todos os movimentos e bandeiras que aí nós estamos inseridos aqui, o próprio Instituto Naboa, o Espaço Voar, tantas outras entidades, como, por exemplo, aqui, eu trabalho enquanto Compassion do Brasil, estamos todos imbuídos dessa responsabilidade de fazer com que todos esses órgãos, eles se tornem fortalecidos, eles ganhem visibilidade e que estejamos juntos. Para quê? Para garantir que tudo o que está planejado, projetado e estabelecido enquanto ECA venha a ter o seu fortalecimento, as suas implementações e as suas validações enquanto ações. Né? Então, temos muitas conquistas aqui, do que a gente pode dizer. Ainda apresentando para vocês mais dados, né, do que eu disse para vocês, de desafios, a gente agora entra nesse pensar. Desculpa, estávamos nas conquistas, né? Apresentamos todo esse cenário de conquistas. E, para nós, nos apresentado um cenário desafiador. O que cada um de nós, por exemplo, que estamos aqui hoje nessa webconferência, temos de vencer, contribuir. Eu costumo dizer que o trabalho de entidades sociais, esse trabalho do terceiro setor, estarmos inserido dentro das políticas é um trabalho de formiguinha. Você já observou o formigueiro? Elas costumam, né? Elas costumam trabalhar harmonicamente, planejadas, mas o resultado é fantástico. Nenhuma formiga faz além do que ela pode fazer. E trago também a condição
da parábola do beija-flor, né? Todo mundo conhece, da floresta pegando fogo, e o beija-flor foi lá de pouquinho em pouquinho, e um outro bicho disse que ele estava fazendo um trabalho meio que, tá doido, meu filho, isso é uma bobeira que você está fazendo, como é que você vai fazer isso? Sozinho eu não posso, mas eu estou fazendo a minha parte. E aí entra para nós, enquanto caminhos de desafio. O que é que nós podemos fazer frente ao que a gente vai aqui refletir um pouco, que nós temos enquanto desafio? Na verdade, nós podemos fazer aquilo que nos compete, que é lutar, que é conhecer e garantir que os órgãos competentes façam o seu papel. O que é que a gente pode fazer dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos espaços? Esse trabalho de trazer os nossos protagonistas, esses atores sociais, cada criança, cada adolescente, cada constituição, cada arranjo familiar, cada um desses para a mesa. Porque, pessoal, nesses meus 9 anos de experiência, mergulhada nesse universo, uma coisa eu digo para vocês, a gente só se interessa, a gente só vai por aquilo que nós conhecemos, independente do nível, do grau de intelectualidade que se tenha, do nível de privilégios que se tenha, para menos ou para mais. Mas quando eu faço parte, quando isso me interessa e quando eu conheço, eu batalho. Trazendo em linhas gerais algo simples. Por exemplo, uma mãe e reivindicar os direitos de uma criança que tenha necessidades especiais, por exemplo, com autismo. Ela só vai poder reivindicar os direitos quando ela conhece, primeiro, quais são as necessidades do seu filho, o que é que ele precisa, reconhece, ela aceita e ela vai lutar para que ele tenha um lugar, um espaço. E isso é para todas as crianças, todas as pessoas, todos que precisam de um olhar, que hoje, no estar falando com o cuidado e a atenção voltada para a criança e adolescente. Agora eu vou apresentar para vocês esses cenários desafiadores que nos movem. Paulinha, antes de você, vamos só dar a palavrinha aqui para o Jussivan, que está pedindo, levantou a mão aqui. Pode falar, Jussivan, enquanto a Paula bebe água. Ok, obrigado, boa tarde, gente. Eu estava atento aqui ouvindo a explanação da Paula, né? E de certa forma eu tenho um sangue paraibano também, minha mãe, toda a minha família é da Paraíba, né? Estou aqui no Ceará, Senador Pompeu, mas temos esse sangue aí, né? Tenho muitos parentes aí, né? Na cidade de Uiraúna, aí, Paraíba, tem muitos parentes meus aí, né? E fico feliz com a explanação de forma clara e objetiva. Eu estou analisando, a gente está conhecendo um pouquinho também dessa realidade e a gente muitas vezes acaba que não conseguindo entender quando é passada essas informações. Eu mesmo passei muito tempo, né, olhando esse estatuto da criança e do adolescente como algo realmente ruim, né? Assim, a gente não entende de perto, as pessoas não conseguem passar de forma clara e objetiva o verdadeiro sentido e o objetivo, então a gente acaba não absorvendo de forma correta o que se quer, né? Também às vezes não se consegue passar os objetivos. Eu acho que é muito importante para nós, enquanto trabalhamos com a questão dos projetos sociais, conhecer realmente. Eu agradeço a Jair pela oportunidade da gente estar realmente conhecendo, tendo essa possibilidade de conhecer ainda mais. Eu acredito que essa parte é só apenas um aperitivo para que a gente possa assim, se deixar levar para conhecer e ter o desejo de compartilhar e fazer aquilo que é possível. Então, muito obrigado, Jailma, pela oportunidade e continue com essa garra, com essa força, né? E todos vocês que têm sempre batalhado por dias melhores, né? Para criança, adolescente, a gente está envolvido, de certa forma, com essas pessoas, fazendo também esse trabalho de formiguinha e de beija-flor aqui em Senador Pompeu e espalhado no nosso estado do Ceará. Beijo, Cifã. Excelente contribuição, assim, sua fala. E nosso intuito aqui hoje, de fato, é que a gente possa contribuir de alguma forma, que a gente fomente, né, e provoque cada um de nós para que a gente possa continuar no trabalho que nós já fazemos com muito compromisso, seriedade, respeito, muito mais, né? Mais alguém? Posso seguir, Jailma? Ok. Então, dentro dessa perspectiva, né, dos cenários desafiadores, então, o que é que nós temos de desafio?
Dentro desse cenário da educação, por exemplo, em 2018, ainda havia 1,7. Lembra que eu disse a vocês, quando a gente vai em termos percentuais é uma coisa, quando a gente pega o montante do que é esse percentual dentro do nosso país, representa muito alto. Então, 1,7 milhão de meninas e meninas fora da escola. Há 2 anos atrás, viu, gente? Imagina agora. Ainda há os que estão na escola sem aprender. Isso daí é algo assim gritante, que deve nos mover, nos incomodar, porque se nós formos aos dados, observar tudo aquilo que tem no Ministério da Educação, os dados de cada etapa, né, desde o processo de alfabetização até o processo de concluir a educação básica formal, isso é assustador. A quantidade de crianças e de adolescentes que estão inseridas no espaço escolar, no espaço educacional, mas sem estarem com o desenvolvimento, sem estarem na estimulação certa para que elas alcancem o resultado que se espera para aquele grupo etário, né? Então, apenas em 2018, 3,5 milhões de estudantes das escolas estaduais foram reprovados ou abandonaram a escola. Em tempos de pandemia, a gente tem visto, né, todo esse processo muito mais forte no que diz respeito a os critérios de exclusão, no que diz respeito ao ensino remoto. Eu, particularmente, enquanto psicóloga, tenho uma grande preocupação nesse processo da aquisição da linguagem, no processo de letramento, que se está para as crianças nesse período de pandemia e quando, no futuro próximo, não sabemos quando tudo isso passar, principalmente das crianças que estão em condição de situação de vulnerabilidade, que estão periféricas, né? Quem poderá ser a voz reivindicar? Nós. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para esse processo. Ainda os dados desafiadores com relação ao trabalho infantil. Em 2016, mais de 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos se encontravam em situação de trabalho infantil no nosso país, né? Desses 64, veja só, 1% deles são negros ou pessoas pretas, né? Diante desse cenário desafiador. Ops, travou aqui. Ainda dentro desse cenário de desafio, né? Com relação à violência, entre 90 e 2017, os homicídios de adolescentes mais que dobraram no Brasil. Aqui, devido ao nosso tempo, nem dá que a gente entre dentro da discussão, porque quão precocemente todos, crianças e adolescentes entraram nesse processo, né? O nosso país, ainda que nós tenhamos essa característica de que somos pessoas muito hospitaleiras, um país simpático, nós somos um país que mata, nós somos um país intolerante, nós somos um país bruto, no sentido literal da palavra, né? Em 2018, por exemplo, 9.781 meninas e meninos foram mortos, mais de um homicídio por hora, né? Então é muito sério. 30 anos depois, milhões de meninas e meninos ainda não têm acesso a todos os seus direitos no Brasil. A pobreza afeta de forma mais expressiva as crianças, que estão concentradas nos 30% mais pobres da população, e a exclusão afeta em especial crianças e adolescentes negros e indígenas. Isso aqui por amostragem, né, de alguns dados do Unicef. Para nós que trabalhamos nas comunidades, o nosso trabalho hoje de Compete, ele é no Nordeste brasileiros, a gente tem dados, assim, como se diz, no miudinho, em propriedade mínimas, né, para mostrar esse todo muito mais forte. O que mais de desafios que a gente quer apresentar ainda aqui? A luta contra o racismo estrutural, que ainda é presente no nosso país, tudo isso está atrelado ao que o ECA se propõe, né? O aumento das desigualdades, por exemplo, agora com a pandemia, o aumento dos índices da violência doméstica causados por todo esse processo do isolamento físico, do distanciamento social,
Sei que vocês já sabem também, mas aí a gente queria trazer aqui só esse adendo do que diz respeito a dentro das comunidades e do público em situação de vulnerabilidade, os fatores estressores, o estresse tóxico, como ele é conhecido, afeta muito mais essas pessoas pelas condições socioeconômicas e pela condição biopsicossocial que elas estão inseridas. E aí a violência doméstica torna-se muito mais explorada nesse processo com esse público. Então, temos o desafio ainda de priorizar o melhor interesse da criança no orçamento público. Como eu disse para vocês, vem de todo o nosso processo de colonização. Quando se fala das políticas públicas, principalmente no que diz respeito a investimento, quando é para crianças e adolescentes, a fatia ela é muito menor. O investimento dentro dos orçamentos para política de proteção, política de prevenção com crianças e adolescentes é alarmante, certo? Dificuldade em se fazer com que os direitos sejam efetivamente implementados. Que é isso que a gente traz aqui? Estamos aqui nessa web com um número aí agora que já deve estar oscilando entre 30, 40, sei lá, 50 pessoas, né? Quantos de nós não nos debruçamos, não mergulhamos para conhecer efetivamente que dentro das políticas de defesa e proteção é efetivado, é implementado e é validado dentro do nosso, por exemplo, do nosso município, né? Então, assim, é desafiador a gente conhecer, a gente saber, dentro dos dispositivos da rede, por exemplo, o que é que o nosso município tem a oferecer, que alianças a gente tem feito. Necessidade de torná-lo conhecido pela sociedade, não apenas por quem trabalha na área, é um grande desafio. Muitas vezes, para nós que estamos dentro da área, para quem trabalha dentro dos dispositivos ou da rede ou nas entidades, né, sociais, conhecer a política, conhecer dos órgãos e conhecer do ECA é algo que se torna parte da nossa vivência. Mas e todos enquanto sociedade? As pessoas que muitas vezes manejam e não conhecem, né? Então, é desafiador conhecer. Aí, trago ainda o que é que nós temos de cenário desafiador. Superar as desigualdades que permeiam um país de dimensões continentais como o Brasil, gigantesco, né? Então, quando a gente olha, como, por exemplo, agora os dados todos da pandemia, por exemplo, nós somos um país territorialmente gigante, populacionalmente também gigante. E isso traz desafios também gigantescos. E se cada um de nós aqui, essa representatividade desse público que está aqui, se a gente não tem essa consciência, se a gente não abraça, se a gente não milita, o que é que vai ser de nossas crianças que estão sob nossa responsabilidade, né? Necessidade das políticas públicas terem componentes de monitoramento e coleta sistemática de dados. A avaliação periódica dos elementos que constituem a oferta de serviços a crianças e adolescentes. Veja bem, pessoal, eu estava vendo, né, durante todo esse processo de que começou as comemorações dos 30 anos do ECA, então eu participei de alguns fóruns, de alguns debates. Esse processo nosso, né, de isolamento físico nos propiciou a gente estar online vendo muita coisa. E eu escutava, né, a representante do CONANDA e ela dizer, e eu concordo, estou aqui corroborando com a fala dela, nós temos, como todo mundo aí já pode ter escutado, nós temos um modelo, nós temos um estatuto, nós temos políticas lindas, que são referência para o mundo todo. Mas um dos grandes desafios em ter tudo isso é fazer com que nós tenhamos a garantia, nós tenhamos o comprometimento de validação, de monitoramento sistematizado. É um grande desafio, por isso que eu coloquei aqui, de sistematizar que o estatuto, que as políticas, que os órgãos, de fato, estejam efetivamente cumprindo com o seu papel.
E como é isso? Porque muitas vezes lá na raiz, lá em cima, no topo, as coisas estão constituídas de uma forma. Quando ela vai cascateando, que chega nos lugares mais longínquos, nos menores municípios, nos de menor acesso, muitas vezes de menor conhecimento, as coisas não funcionam. E aí é onde esses números surgem. Então, ampliação dos serviços nos espaços de convivência e fortalecimento de vínculo, né? O antigo trabalho enquanto nomenclatura do PET, fortalecer esses serviços de convivência com uma efetividade que atenda, é algo importante, que atenda quem? O público-alvo, que são as crianças e adolescentes que frequentam os serviços de fortalecimento de vínculo. Então, precisa fazer sentido para eles, eles precisam estar na roda enquanto protagonistas, né? Aí, fortalecendo o que eu disse para vocês há pouco, o Brasil tem uma legislação consistente, mas que precisa ser valorizada e implementada para todos. Para todos, né? Eu coloquei aqui, em letras garrafais, trabalho da rede de proteção. Esse é o grande desafio. Nós aqui somos representantes dessa rede. Então, voltado ao monitoramento. O que é isso? Monitorar, avaliar, perceber esse trabalho em rede. Quando se trata de política de defesa, de proteção, de prevenção, não se faz com um braço, se faz com muitas mãos. Então, é preciso que se esteja dentro da rede de proteção e prevenção, um trabalho voltado que a gente monitore, veja, avalie e aperfeiçoe aquilo que se está fazendo. O que é funcional para uma determinada comunidade, para um determinado público, né? E aí, o trabalho coletivo de todas as representações e entidades voltadas à prevenção e proteção integral. Eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto a minha formação em psicologia dentro do CREAS. E aí, eu vi o quão desafiador é fazer com que esse trabalho coletivo ele aconteça, esse trabalho em rede aconteça. É desafiador. Primeiro, porque, com muito respeito aqui eu falo com vocês, há alguns representantes, algumas pessoas que estão ali ocupando determinados cargos dentro dos dispositivos da rede, falta o quê? O conhecimento da política, falta o quê? O conhecimento da legislação, para que possam pensar coletivamente e traçar as melhores formas ou de intervir, de contribuir e também de trazer para o centro os mais interessados, esses atores sociais, esses atores comunitários, esses protagonistas. Então, muitas vezes a coisa é feita de dentro para fora e não construído de quem está fora para quem está dentro, né? E aí, eu lembro a todos nós que nós temos esperança dentro desse cenário desafiador, que é o poder do Evangelho integral de Cristo. Temos aqui desafios que são importantes, que precisam ser vencidos. Cada um de nós aqui, nós temos conhecimento, o prévio, técnico, aprofundado, ou que deseja conhecer, como aí o irmão Jusivan estava dizendo, que está nesse processo, conhece, que cada dia mais, né, busquemos. Mas para nós, os cristãos, nós temos o nosso Senhor, o Evangelho de Cristo, que Ele é para todo homem e para o homem todo, de forma integral. E aí, pessoal, eu já partindo para a conclusão da minha fala, eu lembro que nós não estamos sozinhos, né? Quando o Senhor disse que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é a todos, independente da idade. E hoje nós estamos aqui lembrando que em 30 anos de algo que veio para estabelecer, para regulamentar esse espaço da criança e do adolescente na nossa sociedade. E nós, enquanto entidades e igreja do Senhor Jesus, nós temos, para além desse nosso compromisso social, nós temos o nosso compromisso cristão. E aí
entra estarmos certos de que quem começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E, por fim, eu abro aqui o espaço, né, de que a gente pode continuar aí os diálogos, certo? Se alguém desejar que a gente esteja conversando mais acerca de todo esse processo de defesa integral de vulneráveis, nosso e-mail está aí, o meu contato. Nas redes sociais você também me encontra. E será um prazer enorme a gente estar dialogando. E eu queria agora abrir esse espaço para que a gente pudesse discutir um pouco mais. Alguém que queira fazer alguma contribuição ou perguntas. Não sei quantos minutos ainda me restam, mas eu me programei para deixar um espacinho aí de alguns minutos para que a gente pudesse também estar dialogando conjuntamente. Bom, enquanto alguém pensa e se quer fazer alguma colocação, quero já agradecer, Paulinha. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela sua contribuição, pela sua parceria, né? É interessante, gente, a gente trabalha com organizações e é muito bom quando a gente tem liberdade no trabalho, né? E a Compassion tem me dado bastante liberdade, porque a Compassion, quando eu fui trabalhando com a Compassion, ela já sabia que eu tinha essa minha outra, né? E, na verdade, não é nem um outro trabalho, é uma raiz, na verdade, né? E é bom quando a gente consegue ter essa flexibilidade, a gente consegue tá num canto, tá no outro, e aí traz uma colega de um lugar para contribuir, né? Então, muito obrigada, viu, Paulinha, pelo seu tempo aqui de contribuição. Quando você estava falando e aí eu já faço aqui uma colocação. Quando você estava falando da diferença, né, dos direitos da criança antes do estatuto, sempre que eu estou em algum momento de tempo de fala sobre isso, ouvindo alguma coisa sobre isso, me vem à mente, assim, imagens das crianças antigamente, no porta-malas do carro. As crianças andavam no porta-malas do carro, não era isso? Vocês lembram? Enchia o carro, lotado, né, o carro. E aí as crianças entravam lá no porta-malas do Fusca, né, enfim. E o lugar das crianças era o porta-malas, né? Então, se sofresse um acidente, eram talvez as primeiras que pereceriam, né? Ou que teriam ferimentos mais graves. Eles a serem arremessados. Seriam arremessados. E aí hoje a gente vê todo esse cuidado, né? A cadeirinha, né? O cinto. É claro que o avanço não foi somente para a área da infância, né? Tem as leis, assim, de segurança e tudo. Mas assim, a gente percebe as diferenças, né? De valorização da infância mesmo, a partir de uma legislação, e como a legislação é importante para isso, como a lei é importante para a luta pela garantia, porque a lei também, como a Paulinha falou, não garante, ela é bonita, ela é referência no mundo todo, mas o estatuto ainda não é garantido, efetivado, né? Está bem longe disso acontecer. Mas quando se trata de lei, fica mais fácil de você trabalhar para que essa lei fique efetivada. Então, é muito bom você perceber essas mudanças, né? Infelizmente, a gente vê alguns retrocessos, como essa questão do trabalho infantil, né? Eu acho que esse tema daria também um outro momento de reflexão, né? Porque é muito pano para manga, é muita reflexão para se fazer, né? Sobre o trabalho infantil. Aí, se eu fosse começar a falar sobre isso, a minha questão era: por que o trabalho infantil, quando se pensa em criança trabalhando, se pensa no filho do pobre? Do pobre trabalhando. Ninguém pensa no rico trabalhando. Na criança rica trabalhando num bar à noite. Ninguém pensa nisso. É o filho do pobre, né? Que vai estar carregando carrinho de fruta no Ceasa, que vai estar... Então, assim, são muitas reflexões realmente que se tem a fazer nesse tempo que é tão especial da infância, né? Que é tão especial e importante para a ludicidade, para a brincadeira, para brincar com outras crianças, para brincar na rua, para desenvolver-se enquanto cidadãos, né, pequenos cidadãos, para desenvolver o seu lado psicológico, emocional, espiritual. E eu sempre falo assim que se toda criança tivesse uma igreja, né? Porque a igreja, o papel da igreja na vida de uma criança é incrível. E o público que nós estamos aqui hoje, né? Todo mundo que está aqui é esse público, né? É um crente, é um cristão
que está lá numa igreja, que está lá na comunidade do Rio de Janeiro, comunidade super carente, tentando fazer algo de muito bacana na vida de uma criança. É alguém lá do sertão do Ceará que está ali tentando fazer algo de muito bacana, porque não é só um projeto social. O Espaço VAR não é apenas um projeto social por si só, né? A gente apresenta o desenvolvimento de forma integral para aquela criança, dando essa importância tão grande à questão da espiritualidade, entendendo que essa espiritualidade, esse conhecimento de Jesus é o mais importante, somado a tudo que vai vir, vai realmente trabalhar para que essa criança se desenvolva e cresça, né? E quantos de nós aqui passamos por isso, por esse desenvolvimento a partir de um projeto, de uma igreja, né? Seja ela, seja o projeto qual for, né? Então, obrigada, viu, Paulinha? E eu queria... Quer falar alguma coisa? Só endossando o que você está dizendo, que vem de esse processo da criança ter a igreja, não só como o seu projeto, como você disse, mas assim, esse espaço do projeto da igreja para a criança enquanto espaço de acolhimento, espaço onde ela tem a oportunidade de ser vista, né, ser valorizada, no sentido de que a sua dignidade possa ser, a partir dali, resgatada. Né? Isso tem uma importância, um impacto dentro desse processo dela de desenvolvimento, das suas emoções, da sua cognição, do que ela pode ressignificar da sua história, é muito, 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 muito importante. Como Jailma diz assim, olha eu aqui já me candidatando, assim, a gente teria tanta coisa para ir discutindo, assim, quando a gente vai primeiro só em ver o universo da primeira infância, quando a gente vai poder ver a infância em si, todas essas etapas do desenvolvimento, os impactos de uma criança que é vítima sempre do estresse tóxico, de uma criança que é vítima exposta precocemente a uma série de fatores que não era para aquele ciclo de vida, os impactos que isso tem, e a importância da igreja, do seu projeto social, estar trabalhando nesse processo de ressignificação e também no processo de prevenção, para que ela não tenha determinados danos futuros. Certo? É muito, muito, muito. Tem muita coisa. Muita coisa. Já está convidada, Paulinha, já está convidada. A Fátima Valim quer falar. Fátima, por favor. Nossa querida coordenadora ali no Rio, junto com a Ana. Sim, em primeiro lugar, com a Ana. Isso. Então, em primeiro lugar, agradecer, claro, a Paula, né, por ter aceito o convite. Muito bom te ouvir, muito bom te conhecer, Paula. Muito prazer. E muito uma obrigada, abordagem que você fez que eu achei muito interessante, e a gente às vezes não fala sobre isso. E muitas pessoas estão envolvidas no trabalho com criança, mas têm total desconhecimento do estatuto. Eu achei muito interessante você puxar essa questão, porque isso mostra que realmente nós estamos discutindo mais esse assunto, trabalhar realmente item por item, entender melhor, talvez até, cada item, né? Porque é verdade, as pessoas não têm nenhum conhecimento. Wanda também quer falar, Wanda? Eu quero falar. Eu só Pode quero ficar à vontade, agradecer e a aula foi muito boa. Só isso. Eu falei. Obrigada, Wanda. Ana, você quer dar uma palavrinha? Oi. Eu só queria dizer que estou apaixonada pela Paula. Eu estava preocupada. Minha querida, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu estava preocupada porque esse tema, a gente, muitas vezes, quando vai ouvir, ouve palavras e é falado de uma maneira tão difícil, numa linguagem tão difícil. E a gente trabalha com um público que nem sempre consegue alcançar. Eu mesma não consigo, às vezes, alcançar essa linguagem tão técnica. E hoje foi muito bom. A sua fala foi muito boa.
a forma como você colocou deu para a gente entender e ficar com vontade de querer mais, de aprender mais. Então, de verdade, volte mais vezes, que a gente quer aprender mais com vocês. Viu? Muito obrigada. Ah, Tá vendo, muito gente? obrigada. E eu tomo a liberdade de dizer assim, sou de vocês. E essa é a nossa proposta, né? Que a gente possa usar de linguagem que alcance todos os públicos. Quanto mais estivermos próximo de quem lida diretamente com tudo isso, torna as coisas facilitadas, né? Então, essa é a nossa proposta sempre. E já Gente, eu só apresento gente legal, né? Verdade. Oi, Jailma, só para fechar também, que o Espaço Voar contribui muito, né, através do trabalho que é feito nas igrejas, nas organizações, para esse desenvolvimento dessa criança, né? O nosso lema de decolando na cidadania e na vida trabalha essa criança para que ela possa ter esse protagonismo, para que ela possa se tornar esse cidadão, esse ser pensante, alguém que vai fazer diferença, né, no tempo hoje. A gente sempre fala que a criança é o hoje, ela não é o amanhã, né? Então, esse trabalho que o Espaço Voar tem feito pelo Brasil afora, né, tem realmente contribuído para isso, que a gente quer que muitos outros lugares, muitas outras igrejas, organizações possam também trabalhar com essa metodologia que ajuda bastante no desenvolvimento de crianças e famílias. Com certeza. Gente, a gente vai ter outras oportunidades como essa, né? Mesmo voltando do isolamento, não tem como abrir mão mais das ferramentas virtuais, né? Então, nos aproxima, né? Nos coloca dentro de uma sala virtual junto, o pessoal de Ceará, o pessoal do Rio de Janeiro. Então, isso é muito bacana e a gente vai sim continuar usando bastante essa ferramenta, né? Eu quero agradecer a todos vocês, né? Pelo que eu vi, a gente teve, durante todo o tempo, 47 pessoas. Agora temos 45. Parece que alguém está caindo e voltando, né? Mas tivemos 47 pessoas, o que é muito bom. São 47 lideranças, 47 pessoas que vão multiplicar aquilo que ouviram aqui. Entre essas pessoas, nós temos pastores, temos missionários, né? Temos Deus aí que estão na luta, né? Então, meu agradecimento a todos vocês, tá? Eu quero agradecer também a minha equipe, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, eu estou na praia, certo? Eu não vou abrir aqui a persiana da janela para não matar vocês de inveja, especialmente quem está no Rio com frio aí em São Paulo. Mas já estava marcado há um tempão e aí não tinha como não vir, né? Mas tirei o tempo aqui, né? Parei a resenha para estar com esse momento especial com cada um de vocês. Então, minha equipe é 10. A Sara Jéssica está aqui, ela organizou tudo, foi a nossa host, né? Então, muito obrigada, Sara Jéssica, Netinha, Vanessa, as meninas do Rio, né? Ana, Fátima, Simones. E o meu muito obrigada, tá? Cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Paulinha, muito obrigada mesmo. Tá chegando um presentinho para você aí, viu? Na sua casa. Do Ceará, do Rio, de todos os estados, diretamente para você, na sua casa. Eu acho que vai querer estar sempre trazendo contribuições, né? Falas maravilhosas para nós. Não só por isso, claro, brincadeira. Então, gente, muito bom, muito obrigada. As contribuições aqui no chat também, né? O pessoal relembrou aqui o tempo na porta-malas dos carros e tal. Então, muito bom. Então, obrigada, tá? Eu acho que alguém... A foto. Era isso que eu ia dizer. Pra todo mundo dar um sorrisinho para os prints não saírem só a boca falando, né? Gente, se falei pra ajeita. Jéssica não esquecer da foto, eu já estava esquecendo da foto. Pintei o cabelo, faz pose, Olha, agora do glamour, viu? Dá aquela... Aí os pastores, os irmãos, os missionários, assim, faz pose aí também, onde você tá. Cara de sorriso, para ninguém achar que eu machuquei você. Gente, vocês que estão dizendo que não tá com a aparência boa, bota a cara aí no... esquece isso.
Vai bem de longe, gente, não dá para ver detalhes. Eu vou- Eu quero Vai ser falar duas. que a palestra foi ótima, que eu amei, Amém, Natália. tá? E a paz de todos. Giovanni, tô te vendo, amiga. Gente, vai ser em duas Giovanni! telas, tá? Porque tem muita gente, então tem que pegar duas telas aqui. São Tá. 2 telas, gente. Congela aí 10 segundos de sorriso lindo. Então, vamos. No 3, vocês dão um sorriso e eu conto outro 3 para dar outro sorriso, tá bom? Tá. 3. 1, 2, 3. Agora outro 3. Outra página, peraí. Lá vai. 1, 2, 3. Agora foi. Agora foi. Para ninguém sair com Giovanni, sorriso falso, querida, né? abração para você, viu? Deus te abençoe. Que bom tê-la aqui com a gente, né? Eu sei que você veio por conta da Paulinha, né? Não, brincadeira. Giovanni, parceira de Ana, de Fátima, das Simones, de Renas, né? Então, enfim. Então, muito obrigada, gente, cada um de vocês. Tá? Grande abraço, gente. Estou à disposição de vocês. Abração, abração. A gente se encontra. Tchau, Tchau, gente. tchau. Deus abençoe a todos. Amém. Vai para a janela, Rafaela. Prazer, Sara Jéssica. Obrigada. Prazer. Nós nos falamos, mas não conhecíamos ainda de nos ver, né? Verdade. Prazer, Fátima. Oi? Acho que. Pode fechar. Tchau, gente. Vou encerrar aqui. Pode fechar. Tchau, querida. Abençoe.